Bom dia, nono ano. Andressa falando por aqui. Vamos fazer as questões da atividade da semana 5, a temática é genética. A Thalita já fez a questão número 1 e 2, eu vou seguir a partir da 3. Na questão 3, é da FUVEST, lá em São Paulo, diz o seguinte: nos porquinhos da Índia, a pelagem negra é dominante sobre a pelagem branca. Um criador tem um lote de porquinhos da Índia negros com o mesmo genótipo. O que se deve fazer para descobrir se esses animais são homozigotos ou heterozigotos? Justifique sua resposta. Então, pelo enunciado, a gente já entende que os porquinhos da Índia, eles, no geral, têm a pelagem negra pela dominância ser da pelagem negra. Então, por exemplo, se você encontrar um porquinho da Índia negro, ele poderá ter o genótipo homozigoto dominante, tudo de pelagem negra, ou também heterozigoto, porque mesmo se ele tiver o gene para a pelagem branca, esse gene será recessivo, então o dominante vai se manifestar em relação ao recessivo. Agora, se o porquinho da Índia for branco, ele obrigatoriamente terá de ser um homozigoto recessivo, manifestando a pelagem branca. Então, ele não pode ter o gene da pelagem negra se ele quiser manifestar a pelagem branca. E aí nós temos a pergunta: o que se deve fazer para descobrir se os animais são homozigotos ou heterozigotos? Aqui eu fiz um esqueminha para a gente poder compreender melhor o que eu falei, né? Se o porquinho da Índia for ter a pelagem negra, ele será homozigoto dominante, Bzão, Bzão, ou heterozigoto dominante do Bzão. Então, o Bzão vai manifestar a pelagem negra. Agora, se ele tiver a pelagem branca, ele será um homozigoto recessivo, Bzinho, Bzinho. Então, fazendo um teste, né, que nós chamamos, vamos pegar o porquinho Bzão, Bzão, homozigoto dominante, versus o homozigoto recessivo, Bzinho, Bzinho, vamos cruzar os dois. Nesse caso, todos os porquinhos da Índia vão manifestar a característica dominante, que é a característica da pelagem negra. Então, 100% dos casos vão ser de porquinhos da Índia com a pelagem negra, podendo ser homozigoto dominante ou o heterozigoto também. Se a gente pegar um porquinho da Índia com a pelagem negra, mas com o genótipo Bzão, Bzinho, tendo o gene recessivo da pelagem branca, e cruzar ele com o homozigoto recessivo, Bzinho, Bzinho, a metade desse resultado será homozigoto recessivo, Bzinho, Bzinho, né? Reproduzindo a pelagem branca, e outra metade vai ser heterozigota, Bzinho, Bzão, Bzinho, manifestando a pelagem negra. Então, voltando aqui na pergunta, né? O que deve fazer para descobrir se os animais são homozigotos ou heterozigotos? Se os animais de pelagem negra forem homozigotos, eles serem cruzados com o heterozigoto, o homozigoto recessivo, ele vai ser apenas negro. Agora, se ele for heterozigoto e ser cruzado com o homozigoto recessivo, ele pode sim reproduzir um porquinho da Índia com a pelagem branca. Então, a resposta, né, deverá fazer cruzamento com outro animal homozigoto recessivo e analisar o resultado. Pois se o animal em questão for homozigoto, nascerão todos com característica dominante e heterozigoto. Entretanto, se for heterozigoto, nascerão 50% de homozigoto recessivo e 50% de heterozigoto. Espero que tenham entendido a questão 3. Vamos seguir para a questão 4, da Sesgran Rio, no Rio de Janeiro. As células de um indivíduo para um determinado locus apresentam o mesmo gene em ambos os cromossomos homólogos. Esse indivíduo é denominado. Locus, gente, é local. Então, nesse indivíduo, a gente percebe que em determinado local, no mesmo local analisado nesse indivíduo, a gente encontra exatamente o mesmo gene no mesmo local, nos cromossomos homólogos dele. Então, pergunta se esse indivíduo é denominado hemizigoto, heterozigoto, heterogamético, homozigoto ou apóloide. Então, nós temos a resposta, a opção D, homozigoto, porque esse indivíduo, no mesmo local,
ele é analisado exatamente o mesmo gene. Então, ele vai ter cromossomos iguais, faz essa referência ao par de cromossomos iguais numa mesma posição, o que classifica esse indivíduo como homozigoto. Seguindo na questão 5 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, resultam das modificações produzidas pelo meio ambiente que não chegam a atingir os gametas, não sendo por isso transmissíveis. O texto acima refere-se aos caracteres. Então, esse texto está dizendo que as modificações são produzidas pelo meio ambiente. Então, não atinge os gametas, não sendo transmissíveis. Então, você vai adquirir isso posteriormente. Por exemplo, uma pessoa que já nasceu, por um evento, um acaso, ela sofre um acidente e tem que amputar uma perna. Se essa pessoa, mesmo depois de amputar a perna, tiver filhos, esses filhos não nascerão com uma perna a menos pelo fato do pai ou da mãe ter perdido essa perna. Por quê? Essa modificação que aconteceu foi um evento causado pelo meio ambiente. Ela adquiriu essa modificação depois do nascimento. Então, não envolve a genética, não é hereditário. Então, você não passa para o seu filho, para os seus descendentes, as coisas que você adquire no decorrer da sua vida. Por exemplo, uma tatuagem. Se você fizer uma tatuagem, o seu filho não vai nascer com tatuagem, porque você adquiriu isso no decorrer da sua vida e por assim vai. Então, o texto está se referindo aos caracteres hereditários, a gente entende que não, dominantes, também não, genotípicos, também não, e a opção D, adquiridos, que é o que a gente entendeu da questão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa correção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. Tenho total prazer de apresentar para vocês e falar um pouquinho mais sobre genética, tá bom? Tenham um bom dia e estudem bastante.